Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implesso perna gratia, quae tu creasti pectora. Vidit seris Paracletus, donum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, dextre Dei tu digitus, turite promissum Patris, sermone editans scutura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos então para mais um passo na compreensão daquilo que é a vida sacramental, daquilo que começamos na formação passada a ver sobre a importância, a essencialidade dos sacramentos, da nossa participação, da nossa conscientização dos sacramentos da Igreja. Então nós vimos na formação anterior que os sacramentos, eles são essenciais para a vida cristã. Vimos que para nós, cristãos católicos batizados, não é nenhum tipo de adorno, não é um acessório, como de repente um anel que eu ponho e tiro, mas essencialmente, se eu de fato estou buscando uma vida cristã, uma vida de santidade, um caminho de crescimento espiritual sincero, eu preciso da vida sacramental, porque esta foi a maneira que Deus instituiu através da Igreja. A partir de Pentecostes, quando a Igreja é manifesta ao mundo, através dos apóstolos, através de Maria, a partir daí, um novo tempo é inaugurado. Pelos homens? Não, pelo próprio Espírito Santo. Próprio Espírito, pedagogia de Deus, que hoje nós vamos entender melhor. Instituindo os sacramentos, nos faz cada vez mais semelhantes ao próprio Cristo. Nós vamos pegar o livro Teologia da Perfeição Cristã, que é o que vimos também na primeira formação. Nós vamos pegar no parágrafo 291, na página 408, se você estiver usando, por um acaso acompanhando esta edição da editora Magnificat, que eu indico que você adquira esse livro. Ah, mas o livro é muito caro, parcela, A gente parcela tanta coisa, parcela o livro também, Vamos ter essa preciosidade, esse tesouro nas mãos, para podermos entender melhor a doutrina da Igreja, tá? Então, o que o padre Royo Marim vai dizer? A teologia católica nos oferece a seguinte definição dos sacramentos: sinais sensíveis instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo para significar e produzir a graça santificante em nossas almas. Então nós temos aqui uma definição muito precisa, muito densa, numa simples frase, do que é o sacramento, o que é a palavra sacramento em si.
sinais sensível instituído por nosso Senhor Jesus Cristo para significar e produzir a graça santificante em nossas almas. Lembra que nós falamos na formação anterior sobre os gestos simbólicos, que não são teatrais, mas que tornam presentes os gestos de Cristo, né? Então, através disso se acontece o quê? Os sinais sensíveis. Então, por exemplo, para uma criança ser batizada ou um adulto, eu preciso de sinais sensíveis. Quais são os sinais sensíveis? A água, né? E também vai ser usado o óleo. A criança vai ser ungida com óleo. É um sinal sensível, é a água que aparentemente ela vai lavar o corpo, mas que traz por detrás desse sinal sensível, que é a água que lava o corpo, a graça, que é a força do Espírito na vida da criança, naquela alma, que vai destruir a marca do pecado original. Ela vai acabar com o pecado original, apagar o pecado original e vai dar àquela criança a graça santificante. Vai conceder para aquela criança a graça santificante, que é o que nós vamos ver na próxima formação. O que é a graça santificante? Nós vamos fazer uma formação só sobre ela, né? O que significa graça santificante? Depois o padre Roio Marinho vai falar, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, os sacramentos não são invenção da igreja, né? O Papa não tinha nada para fazer e resolveu, eu vou criar os sacramentos. Não, o sacramento, ele é instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. E o Catecismo da Igreja Católica nos deixa isso muito claro, quando nós pegamos ali no parágrafo 1114, esta realidade. Veja o que a doutrina da igreja diz: fiéis à doutrina das Sagradas Escrituras, às tradições apostólicas e ao sentimento unânime dos padres, professamos que os sacramentos da nova lei foram todos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha lá, fiéis à doutrina das Sagradas Escrituras. Então, a base é a Sagrada Escritura. As tradições apostólicas, aquilo que veio dos apóstolos e dos padres apostólicos. Ao ensinamento unânime dos padres, isto é, lá dos 4, 5 primeiros séculos da igreja, né? Os santos padres, toda aquela época da patrística, a era patrística. Professamos que os sacramentos da nova lei, que são os 7 sacramentos, foram todos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é doutrina da igreja. Não é uma opção minha crer ou não crer. É doutrina. Se eu não creio, a minha fé não pode ser dita católica. O que está no Catecismo da Igreja Católica não é um livro de historinha, onde eu posso crer ou não crer. Ou eu creio no que está aqui, ou a minha fé não é católica. Eu posso ter sido batizado na Igreja Católica, mas a minha fé não pode ser dita católica. Eu posso dizer que eu tenho uma fé própria minha, aonde eu sou o próprio fundamento, a própria medida. Hoje, nesse mundo relativista, quantos não vivem assim? Mas eu não posso dizer que a minha fé é genuinamente católica, porque para ser católica, ela tem que estar de acordo com aquilo que a igreja ensina na sua doutrina, no seu catecismo. Então, os sacramentos instituídos, todos eles, por nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensina então a Santa Mãe Igreja. Depois vamos prosseguir um pouquinho ainda com o Catecismo da Igreja Católica. Vamos caminhar. Se você tem o Catecismo, pegue ele, né? Vamos acompanhar o Catecismo da Igreja Católica. É bom, se você não tem o livro, olha, você consegue aí pegar em PDF na internet, tem aí no site do Vaticano,
em PDF você consegue imprimir ou acompanhar através do seu computador, através de um celular, de um tablet. É possível hoje, muito foi facilitado para nós, não é? Para que a gente não possa dar desculpa aí de que não tem. Então prossegue para nós o Catecismo da Igreja. Na liturgia, o Espírito Santo é o pedagogo da fé do povo de Deus, o artífice das obras-primas de Deus, que são os sacramentos da nova aliança. O desejo e a obra do Espírito no coração da Igreja é que vivamos da vida de Cristo ressuscitado. Quando encontra em nós a resposta de fé que Ele mesmo suscitou, realiza-se uma verdadeira cooperação. Por meio dela, a liturgia se torna a obra comum do Espírito Santo e da Igreja. Então vamos lá, vamos por partes, não é? Na liturgia, o Espírito Santo é o pedagogo da fé e do povo de Deus. O que é um pedagogo? Qual é a missão do pedagogo? Educar, formar. Então, como que o povo de Deus é formado pela ação do Espírito Santo? Através da liturgia, vai nos dizer o Catecismo da Igreja Católica. E o desejo e a obra do Espírito no coração da Igreja é que vivamos a vida do Cristo ressuscitado. Quer dizer, veja o que Deus tem reservado para nós, uma vida de plenitude, uma vida de graça. E o que deve nos remeter a isso? A liturgia, não é? Quando encontra em nós a resposta de fé, isto é, quando encontra em nós eu creio e eu quero, não é? Realiza-se da nossa parte uma cooperação com quem? Com o Espírito Santo, que é o pedagogo, que é aquele que quer gerar em nós a vida de Cristo. Precisa-se ter do meu lado duas atitudes, a fé e o desejo. Eu creio e eu quero. Por meio da liturgia, se concretiza a obra do Espírito Santo e da Igreja na minha alma. Através do quê? Dos sacramentos. Prossegue o Catecismo da Igreja Católica. Nesta comunicação sacramental do mistério de Cristo, o Espírito age da mesma forma que nos outros tempos da economia da salvação. Prepara a Igreja para encontrar seu Senhor, recorda e manifesta Cristo à fé da Assembleia, torna presente e atualiza o mistério de Cristo por seu poder transformador e, finalmente, como espírito de comunhão, une a Igreja à vida e à missão de Cristo. Então veja, nessa comunicação que se dá através da ação do Espírito, da minha fé e do meu desejo, né, pelo poder do sacramento, é gerada em mim, vai sendo gerada em mim a vida de Cristo. O mistério de Cristo vai sendo comunicado, vai me unindo à Igreja, vai me incorporando à vida e à missão do próprio Senhor, do próprio Cristo. E isto é para nós o que mais nós devemos desejar. Porque se isso acontecer na nossa vida, nós estamos realmente nos preparando para o nosso fim último, que não é a morte, né? Para nós cristãos, a morte não tem a última palavra, né? Talvez tanto medo hoje na vida das pessoas é porque as pessoas acham que essa vida é a última bolacha do pacote, né? Não é. Para nós essa vida é só uma passagem. Assim como a vida de Cristo no meio de nós, sua vida terrena, foi somente uma passagem de 30 e poucos anos, e depois ele torna ao seio do Pai, aonde todos nós somos chamados a ir também, né? Aonde todos nós devemos ir. Só que como é que iremos? O que vai nos preparando para essa realidade? A nossa busca pela santidade aqui, e que se dá de maneira muito palpável, muito concreta,
através dos sacramentos. Então nós vamos voltar um pouquinho na teologia da perfeição cristã do padre Antônio Roio Marim, aonde ele vai já começar a, digamos assim, a afunilar o ensinamento, a ir de maneira mais direta aos sacramentos em si. E o padre Roio Marinho vai dizer: os sacramentos instituídos por Nosso Senhor são 7, nem mais nem menos. Isso também foi definido pelo Concílio de Trento com as seguintes palavras. Então isso é uma definição conciliar, e aquilo que é uma definição conciliar é dado de fé, tá? Isso que eu quero frisar sempre, é dado de fé. Então não é uma coisa que eu posso escolher ou não escolher crer, diferente de revelações particulares. Isso não é uma revelação particular, isso é doutrina, é uma definição conciliar, e foi definido em Trento, e vai dizer assim: se alguém disser que os sacramentos da nova lei não foram todos instituídos por Jesus Cristo, nosso Senhor, ou que são mais ou menos que 7, a saber, batismo, confirmação, eucaristia, penitência, extrema-unção, ordem e matrimônio, ou que algum desses 7 não é verdadeira e propriamente sacramento, seja excomungado. Olha, é sério. Se eu não acredito que os sacramentos foram instituídos por Jesus, se eu digo o contrário, se eu fico dizendo o sacramento é invenção humana, é coisa da igreja, a igreja que ficou inventando essas coisas, ou então são mais que 7, ou são menos que 7, isso não é sacramento, aquilo não é sacramento, isso sim é que é sacramento, e não está lá colocado na lista dos sacramentos, na definição dos sacramentos. O que o Concílio de Trento está falando para todas essas afirmações? Seja excomungado, isto é, que não participe da comunhão da igreja, está fora da comunhão. A igreja não pode fazer mais nada por ele, a não ser que ele volte atrás daquilo que ele disse. Então é algo muito sério. Instituído por Cristo, são 7, não posso dizer o contrário dessas coisas, não é uma opção minha acreditar ou não acreditar, mas assim a igreja como mãe me dá, é pedagogia do Espírito Santo através da igreja, para formar em mim o homem novo, formar o homem novo, a mulher nova, nos fiéis, nas fiéis de Cristo, e eu não posso negar e nem afirmar o contrário. O Catecismo da Igreja Católica, ainda no parágrafo 1117, para nos ajudar a aprofundar e entender melhor, vai dizer: graças ao Espírito Santo, que conduz a igreja à verdade plena, a igreja reconheceu pouco a pouco este tesouro recebido de Jesus e precisou, quer dizer, tornou de maneira precisa sua dispensação, tal como o fez com o cânon das Sagradas Escrituras e com a doutrina da fé, qual fiel dispensadora dos mistérios de Deus. Assim, ao longo dos séculos, a igreja foi discernindo que entre suas celebrações litúrgicas existem 7, que são, no sentido próprio da palavra, sacramentos instituídos por Nosso Senhor. Então a igreja vai dizer aqui, num caminho que o próprio Espírito Santo foi fazendo com ela entendeu, e a maneira que ela, aliás, no momento que ela entendeu, ela também elencou, ela precisou, isto é, ela tornou aquilo muito claro, muito preciso, que dentre os seus gestos litúrgicos, os seus atos litúrgicos, existem 7, a qual ela dá o nome de sacramento, no sentido próprio da palavra, instituídos
por nosso Senhor Jesus Cristo. Por que sacramento? Voltemos ao que já vimos. Porque os sacramentos são sinais sensíveis instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo para significar e produzir a graça santificante em nossas almas. Viu como que a gente consegue trabalhar bem a questão do catecismo da igreja e a teologia da perfeição cristã do Padre Roio Marinho? Uma coisa vai clareando outra, uma coisa vai puxando a outra e a gente vai conseguindo ter as coisas bem claras. E nós somos chamados, meus irmãos, a participar, a viver profundamente a fé da igreja. Não podemos nos dizer como muitos fazem, na hora de preencher um questionário, aí fazer uma entrevista de emprego, ou um questionário qualquer: qual a sua religião? Eu sou católico. Não podemos nos dizer católicos se nós não queremos viver a fé católica. Não podemos ser católicos por carimbo, por tabela, ou por falta de opção. Preciso conhecer minha fé, e conhecendo a minha fé, querer vivê-la, porque aqui nós estamos falando da fé que é trazida não por um revolucionário, não por um filósofo, não por um benfeitor da humanidade. Nós estamos falando de Deus que se fez homem e habitou entre nós. Estamos falando de Deus, não de um iluminado qualquer que veio, morreu e lá ficou. Nós estamos falando do Senhor, do Verbo Divino, que se encarnou, habitou no meio de nós, assumiu a nossa natureza humana, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte e ressuscitou, trazendo para nós vida nova, abrindo as portas do paraíso, na qual, através do pecado de Adão e Eva, haviam sido fechadas. E o artigo 1124 vai falar: a fé da igreja é anterior à fé do fiel, que é convidado a aderir a ela. Quando a igreja celebra os sacramentos, confessa a fé recebida dos apóstolos. Daí o adágio antigo: lex orandi, lex credendi. A lei da oração é a lei da fé. A lei da oração é a lei da fé. O fiel crê naquilo que ele reza, e se ele vive uma vida sacramental, ele sabe muito bem do poder e da eficácia dos sacramentos em si. A liturgia é um elemento constitutivo da santa e viva tradição da igreja. Tradição da igreja. Nós sabemos que a fé católica, ela não é aquela fé sola escritura, não é só o que está na Bíblia, até mesmo porque a igreja ela é anterior à Bíblia. A igreja ela começa em Pentecostes, logo após a morte de Jesus, no derramamento do Espírito Santo. A Sagrada Escritura foi escrito bem depois. Então, não é simplesmente a fé na Sagrada Escritura. Ela não é o único dado constitutivo da fé católica. A igreja tem um tripé, que é Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. E esta fé que tem um tripé é que o catecismo da igreja está falando. A fé da igreja é anterior à fé do fiel, que é convidado a aderir a ela. Então eu sou chamado a aderir a esta fé da igreja, que não é manca, ela não tem uma perna só, é um tripé, que é Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério da igreja. E para finalizar, nós vamos para o artigo 1129, que finaliza dizendo assim: a igreja afirma que para os crentes os sacramentos da nova aliança são necessários para a salvação. É aquilo que nós vimos na primeira formação. São necessários para a salvação. A graça sacramental é a graça do Espírito Santo dada por Cristo e peculiar a cada sacramento. O Espírito cura e transforma os que o recebem, conformando-os com o Filho de Deus. O fruto da vida sacramental é que o Espírito de adoção deifica, isto é, diviniza, faz participar da vida de Deus os fiéis, unindo-os vitalmente
ao Filho único, o Salvador, nosso Senhor, nosso Redentor. Então, para finalizar, o que a igreja nos diz? Afirma que os sacramentos são necessários para a salvação. Ah, mas e os nossos irmãos que são de outra fé, aonde não tem sacramento? Então significa que eles não serão salvos? Olha, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, só vou recordar, eu disse na formação anterior, que foi a primeira, essa formação é para católicos. Então, para os católicos, qual é o meio? Os sacramentos, está aqui, Catecismo da Igreja Católica. Para quem não é católico, quais são os meios? A misericórdia, só isso. Se eles vão ser salvos ou não, é a misericórdia de Deus que salva. Para nós cristãos católicos, Deus instituiu uma via certa e segura, chamada via sacramental. Para quem não é católico, não sei dizer. Né? É só Deus quem sabe. Deus salva por misericórdia? Sim, salva por misericórdia. Até quem vive a vida sacramental também é salvo por misericórdia. Né? Porque nós temos os nossos defeitos, os nossos limites, nós temos as nossas fraquezas, não vivemos com profundidade aquilo que precisa viver, nem sempre o nosso sim é autêntico, somos totalmente dependentes da misericórdia de Deus. Porém, uma coisa, dando um exemplo bem básico para você entender, uma coisa é você ter uma quimioterapia para tratar um câncer do estômago. Outra coisa é você querer curar câncer do estômago com chá de boldo, né? Então, para nós, cristãos católicos, nós temos uma quimioterapia contra o câncer do pecado, chamado sacramentos da igreja, que nos incorpora na vida de Cristo, para destruir em nós as obras do pecado e de Satanás. Cristo nos libertou, e isto se torna na nossa vida realidade através da vida sacramental. Então nós temos um remédio eficaz contra as potências do inferno e da morte, chamadas sacramentos, ok? Agora outra coisa é eu querer tratar o câncer com boldo, né? Não, eu vou tomar chá de boldo até matar o câncer. Vai tentando, né? Vai tentando. Deus é quem sabe. Deus é quem realiza a sua obra. Mas acredito que deu para entender, né? Deu para entender um pouquinho aqui a graça de Deus que é comunicada na nossa vida através dos sacramentos. A próxima formação veremos sobre a graça santificante. Nós vamos ver que tesouro, que grandeza. E isso acredito que vai despertar um grande desejo na nossa alma de viver cada vez mais de maneira autêntica a fé católica, a vida sacramental. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, interceda por cada um de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.